Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Doutor Rodrigo Aidar, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, tá doutor ouvindo Oineg, bem? como vai? Tá feliz, tá animado? Estou cá, muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô curioso. A gente fala muito, você já falou disso aqui, do ativismo. Você já chamou atenção, aliás, foi o primeiro a chamar atenção com grande entusiasmo para o fato de que boa parte do ativismo vem do poder que reclama do ativismo, ou do poder executivo em geral, do poder legislativo. E isso já está começando a acontecer com essa votação do Código Eleitoral? Como é que é isso? Exatamente isso, Oineg. Salve aí para a Gabi, para os nossos ouvintes também. Oineg, a Câmara aprovou ontem o texto base do novo Código Eleitoral. A gente acabou de noticiar aí. E esse texto tem um monte de ponto polêmico, né? Está sendo votado meio a toque de caixa, porque para valer para as próximas eleições, em 2022, que é quando o pessoal já quer que valha, ele tem que estar sancionado pelo presidente até o dia 2 de outubro. Então, assim, tem que correr com o texto. Mas foi aprovado o texto base e na semana que vem vai ter votação de destaques, etc. Depois a matéria vai para o Senado. Mas também ontem, o Supremo rejeitou por unanimidade, Oineg, um mandado de segurança que foi impetrado por um grupo de deputados e senadores que pedia que os ministros do Supremo suspendessem a tramitação desse projeto de lei. Eles alegavam, esse grupo de parlamentares, que o regime de urgência da votação atropelou o devido processo legislativo, que havia desrespeito, irregularidades na tramitação do projeto. E eles foram ao Supremo para que o Judiciário, e aí o ponto que você coloca, impedisse uma votação no Congresso Nacional, ou seja, parlamentares recorrendo ao Supremo para o Supremo impedir uma votação. O Supremo rejeitou o pedido por unanimidade, Oineg. O ministro Luiz Fux se declarou impedido por algum motivo, o juiz não precisa dizer quais os motivos, mas o fato é que 9 ministros, com base no voto do ministro Dias Toffoli, rejeitaram esse pedido. E o voto do ministro tem vários pontos, mas um dos pontos centrais foi o seguinte: essa é uma questão interna corporis, ou seja, é assunto para o Congresso resolver, não para a Justiça. Em outras palavras, o ministro disse o seguinte: vão brigar no campo de vocês e parem de querer jogar tudo no colo do Judiciário, assumam as suas responsabilidades. E essa posição, ela é muito importante porque é um claro movimento, já há alguns bons anos, de a política se esquivar de temas complexos e jogar no colo do Judiciário para o Judiciário resolver. Isso cria uma distorção, isso acaba criando, inclusive, coloca o Judiciário no foco para ataques de outros poderes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a alçada está clara, e você tem uma limitação de alçada, o poder nem pode recorrer a outro poder. Então, é interna corporis porque o Supremo disse que é interna corporis, mas o Supremo tem que avaliar para saber se tem que avaliar. Então, no mínimo, tem que avaliar sempre, para daí então decidir se é ou não um caso. Não existe nenhum sistema de bloqueio de acesso, como, por exemplo, na justiça americana, em que você recusa, não porque a matéria não seja pertinente juridicamente, mas porque você entende que ela não tem a relevância que justifica o debate da mais alta corte do país e que, portanto, vale o que o tribunal anterior resolveu. No caso, seria o STJ, ou seja lá o que for. Não, aqui não tem uma matéria de direito constitucional. Agora, toda a parte penal e outras milhares de coisas que os nossos ministros têm que tocar, eles têm que tocar para daí então decidirem se vão tocar ou não. O acionamento é o direito de quem aciona e não passa pelo acolhimento do Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, porque não existe essa história. Eu recuso aquele writ of certiorari, enfim, que nos Estados Unidos tem. Por que aqui não tem esse troço? Tá bom, não é da nossa cultura, mas eu tenho certeza que isso já foi debatido. E aí, de novo, o Congresso Nacional que teria que propor, porque não é uma decisão de regimento, né? Não é uma decisão de regimento, o Congresso Nacional teria que propor, e isso passaria por uma mudança importante na estrutura, né? Pelo seguinte, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, apesar de no controle de constitucionalidade ela ser muito parecida com o Supremo Tribunal Federal, é só nesse ponto, porque o Supremo, na verdade, ele é 3 tribunais em um só.
ele é uma Suprema Corte nos modelos da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas ele também é uma corte recursal, ou seja, ele é o último tribunal de recurso da justiça brasileira inteira, e ele é uma corte originária quando ele julga as pessoas que têm prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Então, o Supremo, ele cuida de coisa demais, e no direito brasileiro não tem essa de você não poder pedir e o juiz, assim, rejeitar sem justificar. Até para justificar, como você disse, até para justificar não, até para rejeitar, como você disse, o juiz tem que justificar. Tentaram criar um mecanismo que é um filtro chamado repercussão geral, que a gente já falou aqui sobre ele, que é aquele o seguinte: o Supremo, para julgar uma causa, ela não pode interessar só ao Rodrigo Aidar e ao ONEG brigando, chegando à justiça. Ela tem que representar um número maior de pessoas. Aquilo tem que interessar para a coletividade. Mas até para rejeitar a causa, com base na repercussão geral, tem que haver justificativa. Então, talvez fosse interessante repensar de fato isso, mas isso precisaria de uma mudança estrutural. Hoje, o que deveria acontecer é bom senso, é cada poder, de fato, tentar agir mais no seu quadrado, criar uma mudança mais cultural do que no ordenamento jurídico, do que qualquer coisa. Teria de haver bom senso, Eneg. Não dá para o Supremo dizer não julgo. Ele tem que julgar, ele tem que justificar. O que tem que haver é uma certa... É exatamente isso. É cada poder começar a jogar mais dentro do seu quadrado e parar de querer resolver os problemas no poder do outro, no quintal do outro, né? É isso aí. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar volta a falar com a gente na semana que vem. Bom final de semana. Abraço. Bom final de semana, Eneg. Gabi, um abração aí para os nossos ouvintes. Valeu. Bom fim de semana.